E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de uma outra ilusão, né, que nos prende, tá? São as emoções, tá? As emoções, muitas pessoas acham e entendem como uma coisa positiva, né? E a gente tem que entender que as emoções, elas são indicadores do corpo, né? Como é que as emoções são sentidas a partir, né, da percepção do nosso corpo frente a um estímulo, né? Então algo faz um estímulo, nosso aparelho perceptor, né, nossas anteninhas, né, nossos órgãos, nossos órgãos sensoriais recebem aquele estímulo, que é uma onda, né? E a gente responde aquilo de uma forma pré-programada. O que é interessante da gente entender, né? As emoções a gente não aprende, né? A gente não tem educação emocional, né, ao longo da vida. O que acontece? Cada vez mais vem se falando mais sobre isso, e aí a gente vem entendendo um pouco mais sobre as emoções, né? E aí a gente consegue cada vez mais lidar com as emoções. Quanto mais a gente aprende sobre as emoções e aprende a lidar com elas, mais a gente consegue entender como elas funcionam e se libertar delas, se libertar dessa prisão que é emocional. Qual que é o caminho normal, mais natural, digamos, dentro da nossa sociedade quando a gente fala em emoções, né? A primeira que eu coloco, porque é como eu fui criado, né, e dentro, digamos, da minha cultura ali, familiar e sociedade é estimulado, digamos, a supressão emocional, né? Tu ser uma pessoa que busca reprimir as emoções. Ah, mas tu busca conscientemente? Não, tu busca inconsciente, porque quando tu aprendeu, né, conforme tu foi lidando com a vida, as emoções ali iam surgindo e aí tu foi aprendendo que tu não deveria expor as emoções por alguns motivos, né? Seja lá pequeno, por não ter sido atendido, talvez emocionalmente, então tu entendeu, isso aqui não é importante, e aí tu acaba suprimindo. A grande questão aí que a gente tem essa percepção de supressão da emoção como se fosse algo, eu não sinto essa emoção. Não, a gente diminui a nossa capacidade de perceber a emoção. Então, o que acontece? Quanto mais a gente for educado, né, se tu tem criança e tal, tu consegue educar a tua criança a perceber que tudo que ela está sentindo, toda a emoção que ela tem, ela é percebida, tu vai fortalecer com que ela continue canalizando essas emoções, né? Sentindo essas emoções. E o papel de um pai é educar. Então tem que fazer educação emocional, não só educação intelectual, tem que fazer educação emocional. Por quê? Porque a gente tem aí mais, acho que de 50 emoções catalogadas. E foi feita uma pesquisa, né, a nível global, onde as pessoas tinham que dizer quantas emoções tinham, lá se chegou ao número de 3. Alegria, tristeza, mais alguma ou outra, não lembro qual era a terceira que mais apareceu, mas as primeiras eram alegria e tristeza, ou seja, tudo me deixava alegre ou tudo me deixava triste. E aí o que acontece? Quando a gente não conhece o nosso inimigo, esse nosso inimigo nos aprisiona. Quando a gente não conhece algo, a gente é refém daquele algo. Conhecimento, já diziam os pensadores, o conhecimento liberta, né? A sabedoria liberta. Então, a gente entender como as emoções funcionam e aprender a lidar com elas faz com que a gente se liberte do poder delas sobre a gente, tá? Então, a gente precisa entender que o quê? Emoções são sinalizadores, né? São sinalizadores muitas vezes de perigo, né? Ou daqui a pouco de algo que tá bom, ou de algo que eu não estou entendendo, ou de algo que me dá nojo. São sinalizadores que eles têm que ter uma ação posterior dela, tá? Ou seja, elas vão nos direcionar para algo.
Se a gente não dá nome, não reconhece, a gente simplesmente repete. Vamos dizer o seguinte, pessoas muitas vezes que têm medo, nem têm percebendo que têm medo, só que aprenderam a lidar com o medo, né, sem saber que o nome daqui a pouco é medo daquilo que estão sentindo, com briga, por exemplo, porque essa aí é uma das emoções que a gente mais, assim, o pessoal sabe, né, que tipo, quando uma pessoa sente medo, ou ela foge, ou ela briga, né, claro que conforme foi se evoluindo, foi se tendo outras percepções, mas quem ainda vive num modelo mais instintivo, de não ter percepção do que está sentindo, provavelmente vai tomar só vai fazer essas duas coisas. Foge, e às vezes nem sabe que é medo que está sentindo, ou resolve brigar, porque também não sabe, opa, estou sentindo medo, mas por que eu estou sentindo medo? Então, para a gente se libertar dessa prisão das emoções, e ela é uma prisão por quê? Porque ela é direcionadora, a gente vai tomar alguma atitude, e essa atitude que a gente vai tomar, se a gente não tiver consciência, a gente não fazer isso, se a gente não der destino para isso, o corpo vai dar. E como é que o corpo vai dar? Ele vai dar através das programações que a gente recebeu. Então, muita gente não tem habilidade social, não consegue desenvolver, seja relacionamento, seja trabalho, o que for, porque não tem habilidade emocional, tá? As pesquisas já mostraram, né, várias pesquisas já mostraram que tu ter capacidade de reconhecer tuas emoções, né, tu ter maior inteligência emocional, te leva a uma vida com maior qualidade de relacionamentos, maior qualidade profissional, uma melhor qualidade de vida, tá? Então isso está muito associado e a gente tem que trabalhar essa questão da inteligência emocional. Então, qual que é o caminho, né, para fazer isso? Quando a gente sente algo, primeiro a gente perceber e conseguir distinguir. Por exemplo, eu muito tempo sofri com ansiedade. E depois de muito tempo estudando ali, vendo, né, fazendo terapia, eu reconheci que, por exemplo, um calor no peito dizia ansiedade. Então eu estava lá dormindo, daqui a pouco eu sentia a questão, uma emoção, e tinha um reflexo através de uma sensação no corpo, tá? Que normalmente a emoção está ligada também a alguma sensação. Então eu sentia ali, daí eu comecei a associar, eu tô ansioso. Antes eu não sabia dizer o que eu estava sentindo, mas através de uma educação e do entendimento, também do reflexo dele no meu corpo, eu consegui começar a distinguir aquilo ali de outra coisa. Então, é importante a gente fazer isso, mas por quê, né? Porque daí, se eu entendi que eu estou ansioso, eu vou trabalhar para deixar de ficar ansioso. Aí eu vou usar as ferramentas para isso, né? Eu estou com medo. Eu tenho que reconhecer por que eu estou com medo. Aí eu posso criar, né, artifícios para lidar com medo, né? Eu tenho nojo, tô eufórico, né? Em vez de alegria, as pessoas às vezes confundem aquela excitação com alegria, e não é. Pode ser, tá eufórico, o que tu tem que cuidar? Tem que entender como é que tu funciona, quais são os teus padrões, para daqui a pouco tu não tomar a atitude errada. Então a gente tem que entender aquelas questões das graduações que eu falei no outro vídeo, né? Que são graduações dentro de uma linha que se chama emoção, né? Que pode ir dos opostos, né? A gente tem que entender aquele, tô sentindo, isso aí já é bem reconhecido aí, né? Que paixão é diferente de amor, né? E às vezes as pessoas chamam da mesma coisa e não é. Porque daí vão tomar atitudes, né, dizendo, isso eu te amo, mas na verdade eu estou apaixonado por ti. E isso tudo pode parecer só nome, mas na verdade o nome importa, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, né, que é a capacidade nossa de entendimento da realidade através de narrativa, né, através do poder da palavra e dos significados. E tudo isso também está ligado às emoções. Então, esse processo de entender, reconhecer e direcionar, ele tem que ser feito de forma consciente. Mas eu vou sempre fazer de forma consciente? Não necessariamente. Porém,
certos comportamentos, certas reações que tu tem com as emoções, se tu quer mudar, tu precisa entender os gatilhos, fazer o caminho inverso, né, da ação, né, daquela emoção, e o gatilho muitas vezes que desperta aquela emoção. Então, tu vai entendendo o caminho que vai sendo percorrido dentro do teu corpo e dentro da tua ação, e tu começa a te libertar, porque tu sabe, isso aqui vai acontecer. É aquela questão que eu falei, tu começa a entender, putz, eu sou um robô, né? Meu comportamento, enquanto eu não tiver consciência acima disso, eu funciono como um robô. As emoções, ela tem maior poder sobre o robô, porque ela afeta fisiologicamente através de um estímulo, e ela tem poder de reprimir, né, outros comportamentos, né, como eu já falei, de paralisar, né? A gente tem que entender como é que a gente reage. O medo, como eu já falei, ele também tem, por exemplo, as emoções, né, eu vou usar o medo aqui, mas ela também tem, a partir dessas reações fisiológicas, controle sobre o nosso corpo, sobre os nossos órgãos, em função de que estimula a produção de hormônios, né, que nos afetam diretamente através do nosso sistema nervoso periférico, né, e ele vai ser distribuído na nossa cadeia, no sangue, né, nossa corrente sanguínea, e chegar a diversos pontos, né. Por isso que, dependendo da emoção, a gente sente aquela emoção fisiologicamente. Então é bem interessante a gente começar a entender isso, porque, que nem eu falei, aquele assunto do carro. Tu tem um veículo, tu tem que entender como é que aquele veículo funciona. Quando eu piso no freio, as pastilhas, então tu tem que entender se as pastilhas também. Então, tu tem que entender a mecanicidade do nosso corpo. Porque o fato é esse, o nosso corpo, volto a dizer, é um veículo, é um organismo, né, que nos foi dado e que a gente tem que aprender a controlar ele, a direcionar ele, a usar ele de forma inteligente, tá? E volto a dizer assim, a gente tem os processos mecânicos no corpo, que tá lá por um processo inconsciente e tal, e a gente tem, então, a necessidade para nos livrar desses processos e remodelar o nosso corpo conforme a gente quer, através do processo consciente. Esse processo consciente é um processo racional, não emocional, tá? E eu me esqueci de dizer o segundo, que eu falei daquela da supressão, né? A gente suprime as emoções. O outro lado é uma extrapolação das emoções, que hoje a gente vê bastante na cultura mais moderna, assim, da gurizada aí, né? Da criançada e dos adolescentes atualmente, que é essa questão que, por algum motivo, né, existe uma extrapolação das emoções, no sentido de que parece ser natural, ou parece ser correto, ou parece ser o melhor caminho eu simplesmente reagir às minhas emoções e deixar elas totalmente descontroladas. E isso aí, como vocês já veem, é totalmente prejudicial. Por que é prejudicial? Indicadores mostram números de suicídio aumentando, números de depressão aumentando, números de ansiedade aumentando, né, QI baixando, porque a gente tem que entender que as emoções, elas têm um poder de regulação, como eu já falei, hormonal, e por consequência também, com certeza, vai afetar na nossa capacidade de atenção, de foco, de entendimento, nossa capacidade cognitiva. Por isso que ela é uma das prisões talvez mais perigosas que a gente tem, e ainda mais no mundo atual, onde existe um mau entendimento por uma parcela da sociedade, onde as emoções precisam ser expostas, as emoções precisam ser sentidas e direcionadas. E a direção é o racional que vai dar, que é posterior à emoção, porque a emoção é muito mais rápida, ela tem muito mais poder. E aí a gente tem que usar o racional para direcionar e reestruturar o caminho emocional. Senão, a gente vai explodir, não vai aprender a lidar com frustração,
não vai aprender a lidar com as coisas que acontecem, porque a gente simplesmente acha que é natural a gente sentir aquilo e exprimir. Nós vamos ser tipo uns cachorros que quando passa outro cachorro a gente fica latindo, quando a gente fica irritado a gente morde, né? Ou quando a gente fica acuado a gente corre. Então, como eu já falei, a gente é um animal, só que a gente é um animal com maior poder de consciência. E a gente, claro, tem mais níveis espirituais, etc., do que outros mamíferos do nosso grupo. Só que para isso a gente precisa, dentro da nossa cadeia evolutiva, entender isso e começar a ter maior capacidade de controle, tá? Então, para pensar nisso, estuda sobre inteligência emocional, mas um autor que eu já falei acho que no outro vídeo, que é muito bom, tem vários livros dele, que é o Daniel Goleman, né? Ele fala muito de uma forma mais simples, claro, tem questões ali técnicas, mas o próprio técnico é simples dele, né? E ele vai mostrar como é que tu consegue ter maior inteligência emocional, como é que tu consegue também, tem para crianças, né? Então, como é que tu consegue educar isso, né? Como é que tu consegue educar as crianças, como é que tu consegue transformar seres, né, em seres melhores para o futuro, para aprender a lidar com as vidas, senão com a vida, né? Então, o que acontece? A qualquer momento da vida a gente pode fazer essas adequações, mesmo tu não tendo sido educado emocionalmente, como eu não fui, talvez não, com certeza a gente não vai, né, ser um grande reconhecedor disso, mas a gente evoluindo nessa jornada de entendimento das emoções, a gente vai tendo maior controle sobre elas e não elas sobre a gente. Essa briga, ela é uma briga muito interessante, é uma briga muito forte. Quando a gente entra numa parte mais mística, mais oculta, que eu já comentei algumas coisas aqui, a gente vai ver o quão necessário é a gente ter o domínio sobre as emoções. Como eu falei, muitas filosofias orientais, elas vão ter muito exercício para aprender a ter domínio sobre as emoções. Ter domínio e controlar as emoções não é suprimir as emoções. É tu sentir elas, perceber que tu está sentindo elas, mas agir para dar a destinação correta daquele indicador que aparece em ti, que se chama emoção, tá? Então, é importante a gente entender isso. Quero que tu me diga aqui o que tu achou. Achou interessante? Não achou interessante? Surgiu alguma dúvida a partir disso que eu falei? Né? Fica a dica aí, estuda em cima disso, porque muda muito a vida. Claro, terapia, ter o processo terapêutico, ele deveria ser para todos os seres humanos, a vida toda, porque é importante esse processo terapêutico com um terapeuta, né, com um mentor, com alguém que está ali para te ajudar a tirar de dentro, né, as verdades tuas, o teu entendimento, a tua identificação com a tua essência é fundamental. E no meio disso tem as emoções. Se a gente não entender elas e como elas agem com a gente e quais são os gatilhos delas, elas vão nos deixar num mundo obscuro, né? Num mundo confuso, num mundo onde a gente não entende por que a gente toma determinadas ações frente a determinados acontecimentos. E essas coisas são carregadas todas de emoções dentro desse nosso corpo, com peso muito forte na nossa fisiologia. E aí a gente não consegue agir de uma forma diferente, né? Mesmo que a gente queira. Espíritos rebeldes, emoções, porque a gente tem que entender que a gente tem que ser rebelde consciente. Rebelde no sentido de direcionar e se libertar dessa questão que é a prisão de cada indivíduo no seu mundo interior, no seu mundo único. É onde tu deixa de fazer coisas que tu gostaria de fazer ou ter uma vida como tu gostaria de ter, porque essas emoções te aprisionam
e tu te sufocam normalmente e tu não consegue avançar na vida. Para ser rebelde, para ser livre, tu tem que te libertar disso, tá? E a própria questão de pertencer a um grupo, de se sentir sozinho, a própria questão de não ser amado por outras pessoas e por isso não querer seguir o teu próprio caminho, elas são fundamentais para te entender e viver a vida que tu deseja, tá? A gente se vê aí no próximo vídeo e até mais e tudo de bom para vocês.